boa noite a todos. Que nós possamos nesse momento sentir em nós a confiança fortalecida e que o nosso coração possa estar em paz. João era uma pessoa que estava vivendo um momento muito complicado e ele então decidiu pegar 2 garrafas de aguardente, tomá-las, subiu numa escada e saltou para a morte. Mas felizmente aquilo que ele intencionava não deu certo. O fio rompeu-se e ele caiu no chão. Naquele momento, ele também caiu em si. E ele conta que desde os 12 anos, na escola, as crianças iam fazer o seu lanche na hora do recreio, levando aquelas comidas tradicionais que normalmente as mães ou os pais preparam, ou alguns compram no bar da escola, e ele já levava no seu material para o lanche cerveja para ser consumida junto com as bolachinhas, enfim, com a comida. Com 15 anos, já alcoólatra e também viciado em outras drogas, ele percorria o Brasil de carona, vivendo várias aventuras. Ele conta que esteve preso por 20 vezes, fruto de roubos para sustentar o vício, desvio de dinheiro dos locais onde ele trabalhava, a fim de poder comprar a bebida alcoólica e as outras drogas que ele utilizava. Mas naquele momento em que ele decidiu fugir da vida, e a doutrina espírita, fazendo um parênteses na história, nesse depoimento dele, nos mostra que nós nunca vamos fugir da vida. No corpo ou fora do corpo, nós estaremos sempre vivos e arcando com as consequências das nossas escolhas. Mas naquele momento em que ele decide esse ato extremo, ele tinha muita vergonha de si mesmo, do vício, das filhas, dos maus exemplos que dava, e para suportar a sua vida, ele então passava o dia alcoolizado. E naquele momento de desespero, então ele opta por essa situação, que felizmente não deu certo. E naquele momento que ele cai, ele decide, em respeito às filhas, buscar ajuda. Ele, por vontade, vai se internar, faz todo o processo necessário para começar a situação de deixar de ser um usuário. Depois vai, fora da internação, ser encaminhado para os AAs, Alcoólicos Anônimos, aquele trabalho que tanto conhecemos. Ele conta que chegou a frequentar por 6 dias na semana os encontros, a fim de poder se manter sóbrio, absorvendo no seu comportamento, no seu ideal de vida, aqueles princípios que lá são trabalhados. E assim ele conseguiu superar essa situação. É uma pessoa envolvida em vários trabalhos voluntários. João mora em Porto Alegre, faz trabalho voluntário no zoológico, em instituições. E depois que ele estava reabilitado, enfim, bem, ele abre também uma empresa de serviços gerais, pintura, reformas, serviços elétricos de encanamento, para dar oportunidade para outras pessoas que estão se recuperando também do vício. Essa é uma história real
que foi retratada na Zero Hora em 2005, em junho de 2005, nos dias em que os Alcoólicos Anônimos estavam completando 70 anos de existência. E é uma história que nos fala bastante ao coração pelo exemplo de coragem dessa pessoa, que teve a coragem de recomeçar. E recomeçar sempre é preciso. Para recomeçar é preciso vontade, coragem, força, determinação, mas é o caminho que todos nós temos que fazer. O benfeitor espiritual Josué, que é esse amigo de todos nós, e que nesse mês de agosto em especial, que é o mês do aniversário da casa, a maioria das exposições doutrinárias estão trazendo reflexões sobre textos, psicografias desse espírito. E ele, em março de 2012, envia uma mensagem com esse título, Recomeçar, que foi publicada no BIS, que é o nosso boletim informativo mensal, em abril. Um azulzinho para aqueles que guardam, que fazem a sua coleção, porque as mensagens são bem interessantes. E nós vamos fazer uma leitura comentada, reflexões sobre essas orientações e essa mensagem de estímulo que esse amigo espiritual nos traz. E ele começa a mensagem nos dizendo que a vida é pródiga em ensinamentos e leva-nos paulatinamente para situações que podem auxiliar no nosso crescimento. Nesse primeiro parágrafo, ele vai nos dar a noção, e se a gente tiver olhos de ver, a gente vai perceber isso, que a vida, em qualquer situação, ela é pródiga de ensinamentos para nós. Qualquer situação, qualquer olhar que a gente tenha sobre qualquer lado da vida, não só das situações pessoais que a gente possa estar vivendo, boas, negativas, desafiadoras, como se nós olharmos para uma planta, uma flor, nós vamos ver ensinamentos, a grandeza de Deus se expressando, a mensagem da renovação, da beleza, tudo tem algo a nos ensinar. Basta que nós tenhamos essa abertura no coração e nos nossos pensamentos e sentimentos para perceber. E todas essas situações também têm em vista o nosso crescimento, nosso amadurecimento espiritual, como pessoas que somos autoras da nossa própria vida, do nosso destino, da nossa situação espiritual. E ele vai dizer então que tudo em a natureza transforma-se e renova-se. Para que isso aconteça, há ciclos de recomeço. Se nós formos consultar o Livro dos Espíritos, a terceira parte fala das leis morais, as leis divinas que regem todo o universo, por consequência a nossa vida também, nós vamos ver que uma das leis morais, a quinta lei, é a lei de destruição, que parece, às vezes, um contrassenso, destruição. E nós vamos ver lá na primeira questão que é preciso que tudo se destrua, falam os Espíritos. É preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Inclusive a morte, que para nós é um desafio, muitas vezes nos causa tanto pesar, é algo que faz parte da lei de destruição. Nós, às vezes, imaginamos a morte como um fim, mas, na verdade, há uma continuidade da vida, há uma renovação, há um renascimento, para que esse processo de evolução espiritual aconteça. Então, tudo se destrói para renascer e se regenerar. Porque o que chamais destruição não é senão transformação. E, inclusive, o mal, os vícios morais, os maus hábitos que nós trazemos, que nós vamos cultivando ao longo do tempo,
nós precisamos destruir através da mudança de hábitos, do uso dessa energia que nós estamos utilizando nesse momento para alguma coisa que não é tão positiva, canalizar para algo positivo, algo que seja benéfico e que nos faça crescer. Então, é importante que a gente tenha essa visão. E Josué vai dar um exemplo sobre isso. Quando a relva seca nos campos, o fogo é um agente agressivo, mas que impõe o necessário recomeço e a brotação do capim novo. Há uma aparente destruição, mas nasce uma nova planta e o ciclo se refaz. E ele vai dizer que na vida também, na nossa vida, diante de escolhas materiais ou morais, temos que encontrar forças e recomeçar. O que são escolhas? Escolhas são obstáculos, são dificuldades, são desafios. Então, diante de qualquer desafio, obstáculo material ou moral, a ideia, o objetivo da providência em deixar que nós passemos por essa situação é para que nós possamos recomeçar. E recomeçar mais fortes, mais experientes e desenvolvendo essas forças que nós trazemos dentro de nós. Nós percebemos na história inicial, nesse depoimento inicial de João, que ele precisou cair, literalmente cair, e com essa queda ele caiu em si, deu-se por conta definitivamente dos rumos que ele estava dando para a sua vida e fez um momento de despertar espiritual, em que ele foi em busca de recomeço, de renovação. Foi fácil? Certamente que não. Deve ter sido muito difícil. Nós já lemos, ou alguns de nós talvez possamos ter passado por algumas experiências nesse sentido, sabemos que não é fácil. Mas é importante a persistência, a vontade, ter um ideal maior que vai alimentar-nos nesses momentos das dificuldades. E ele começou a pensar: que exemplo eu estou dando para as minhas filhas? Será que é isso que eu quero da vida? E esses momentos, quando a gente passa por isso, eles são muito importantes. Vamos pensar na nossa vida. Quais foram os momentos em que mais nós fizemos transformações? Muitas vezes foram os momentos de grandes dificuldades, de crise, de perdas, em que nós fizemos uma reflexão profunda e fomos em busca de algo diferente para os nossos passos. Então, nós precisamos, de tempos em tempos, nos avaliar e nos realinhar com os nossos propósitos existenciais, que todos nós temos. Nós viemos com uma programação. E tudo foi organizado para que nós pudéssemos bem cumprir essa programação. Às vezes a gente pode até queixar-se, mas eu nem sei, eu não me lembro. Mas nós temos o indicativo do que nós precisamos. A voz da consciência, as nossas tendências, o lugar onde nós estamos colocados, as facilidades, as dificuldades vão falar do que nós viemos fazer aqui. Então nós não viemos despreparados, nós fomos preparados. E nós contamos ainda com um GPS espiritual, que é o nosso anjo da guarda, os amigos espirituais que nos sinalizam. Às vezes a gente que perde a sintonia com o satélite e se desvia. Mas no momento em que nós percebemos isso, nós precisamos voltar, reprogramar a nossa existência. Josué continua dizendo: muitos ciclos de ação e aprendizado, mesmo que não o desejemos, chegam ao fim. E ele está nos falando dessa dinamicidade da vida. O que a gente acha que muitas vezes é certo, é garantido, não é. Hoje nós temos saúde. Quem sabe? Alguns talvez não. Mas daqui a pouco a gente não sabe. De uma hora para outra, essa situação pode mudar. Hoje nós temos certas facilidades econômicas.
Amanhã nós não sabemos. Hoje nós estamos em tal situação, temos um relacionamento estável. Quem sabe amanhã? Não, porque depende um pouco de mim, um pouco do outro também. É uma troca, cada um deve fazer a sua parte. Então a vida é muito dinâmica. E muitas vezes as coisas vêm de uma forma inesperada que não depende de nós, que é o fim de um ciclo e o início de outro. Para a nossa evolução. Temos então, diz ele, que entender as possibilidades novas que surgem e não deixarmos-nos ficar soterrados pelos escombros dos sonhos, dos ideais e esforços que investimos ao longo do tempo. Às vezes nós ficamos presos no passado, eu investi tanto, eu fiz tanto, mas a vida é dinâmica e mudou. E nós ficamos presos naquelas situações. E nós precisamos nos reprogramar, repensar, ver se aquele ideal, aquele sonho era realmente possível e fazia parte do meu planejamento. Ou quem sabe era só uma ilusão, que eu achava que fosse o melhor para mim. Então, ter essa postura de aprendiz, de abertura para estar sempre pronto para recomeçar. Qual é a nossa atitude normalmente frente aos insucessos, aos nossos erros, aos desenganos? Normalmente nós ficamos presos, parados ali. Nós não fazemos normalmente como fez o João, levantou e foi buscar ajuda. Claro que houve todo um processo para isso, de anos. Mas o objetivo da vida é nos fazer levantar e continuar. Jesus já falava sobre isso. Quantas pessoas em dificuldades, a mulher adúltera, Maria de Magdala, o moço rico, os paralíticos que ele auxiliava, o que ele dizia? Levanta-te, vá, não tornes a errar, para que mal pior não te aconteça. Era a orientação da atividade, de não ficar preso naquela conduta que até então a pessoa mantinha. Levanta-te, continua, recomeça, não torna a errar, a repetir aquelas condutas que você está vendo que não são boas, que não são positivas, porque te levam à dificuldade, ao sofrimento, à dor, a lei de causa e efeito atuando, trazendo situações que a gente não gostaria, mas que é o efeito das nossas escolhas. Às vezes a gente fica preso ao erro, se culpando muitas vezes, e não se dá a oportunidade de recomeçar. Vocês sabem como lá na Índia eles capturam macaquinhos para levar para casa, para ser o bichinho de estimação? Que lá os macaquinhos vivem soltos, livres, podem andar pelas cidades, enfim. Eles colocam uma gaiolinha de bambu trançado com bananas lá dentro. Os macaquinhos estão por ali, vem a banana, que eles gostam, e que é uma fruta muito gostosa, não é? Colocam a mão lá dentro, agarram a banana, e depois que agarram a banana, não soltam mais. Ficam presos, não estão presos dentro da gaiola. A mão está presa, segurando a banana, só que eles não soltam mais. Porque na lógica deles, que não é a nossa, são ainda animais irracionais, se largar a banana ele vai perder, não pensa. Aí vem a pessoa que quer pegar o macaquinho, leva o macaco, a banana e a gaiola e fica lá na casa dele. E muitas vezes nós agimos assim também, como os macaquinhos, ficamos agarrados no passado, nos erros, não nos dando a oportunidade de refazer, reparar, aprender. Muitas vezes a gente se justifica, anestesia a consciência, não foi tão grave assim, ou eu não errei, enfim, e nós perdemos tempo nesse processo de reabilitação e de recomeço, que é a proposta para a nossa vida. Nós podemos ter várias experiências que nós consideramos negativas,
que nós consideramos como um fracasso. Mas elas podem ser só consideradas como uma experiência que nós passamos ou realmente como um fracasso. Quem vai dar essa conceituação e vai aceitar essa ideia somos nós. A situação de fracassado vamos ser nós que vamos nos dar. Todos nós provavelmente conhecemos Michael Jordan, que foi um dos grandes jogadores de basquete norte-americano, considerado talvez o maior jogador de todos os tempos. E um ícone do esporte. Ele teve várias frases que ficaram bem conhecidas, no sentido desse esforço, dessa motivação, desse enfrentamento com relação às situações adversas que acontecem. E ele, em certa oportunidade, diz: perdi mais de 9.000 cestas na minha carreira. Perdi quase 300 jogos. 26 vezes a cesta decisiva esteve em minhas mãos e eu perdi. Fracassei inúmeras vezes na vida. E foi por isso que venci. Porque foram essas dificuldades, essas situações que alimentaram a vontade de autossuperação, de superar, de não se colocar na situação de fracassado. Quantas outras pessoas, outros atletas, talvez se pensassem assim e não se colocassem na situação, não, eu não levo jeito para o esporte. Às vezes a gente não leva, eu não levo. Mas, às vezes, a gente se coloca numa situação, numa condição de fracassado. E não somos. Aquele desafio é um desafio para nos fazer vencer. Desenvolver essas forças, que é essa faculdade de recomeçar, de investir novamente, de não entregar os pontos. Então, como agir diante dos nossos erros, das culpas, dessas situações difíceis, que às vezes nos derrubam, e a gente não tem coragem para levantar-se, como falou Jesus, levanta-te e recomeça. Os benfeitores espirituais, e Kardec coloca isso nas obras básicas, mas em especial no livro Céu e Inferno, capítulo 7, que fala no Código Penal da vida futura. Assim como nós temos um Código Penal na Terra, no Brasil, que norteia algumas situações, Deus também tem um Código Penal, em que nós vamos sofrer o efeito das nossas escolhas e das nossas atitudes. E os Espíritos, explicando essa lei divina, de causa e efeito, de reflexo das ações, vão nos dizer que, quando a gente erra, nós temos um caminho para a nossa reabilitação espiritual, frente à lei divina, frente à nossa consciência. Primeiro, arrependimento. Perceber que eu estava errado, que eu me equivoquei. Arrepender-se, dar-se por conta, cair em si. Como aconteceu naquela história inicial que nós trouxemos para reflexão. Arrepender-se. Basta arrepender-se? Não. Se a gente ficar no arrependimento, nós vamos ficar presos e não vamos recomeçar. Segundo aspecto, segundo passo é expiação. Consiste no quê? Nos sofrimentos físicos e morais decorrentes da ação negativa. Os sofrimentos físicos e morais vão vir, nós vamos sentir. E nós não precisamos querer ficar nos maltratando. Errei, agora eu vou me punir. Não. O terceiro passo é que é o importante, que vai fazer a diferença, que é a reparação. Devolver em boas ações, boas atitudes, aquilo que eu fiz de mal. Ou seja, levantar e continuar. Mudar de conduta. Começar a ser uma pessoa diferente do que eu fui até então. Fazer um esforço de modificação, de transformação. Joana de Ângeles, no livro Plenitude, vai nos dizer, vai nos falar sobre isso. Que a vida são as incessantes oportunidades que nós temos pela frente. E não os insucessos que ficaram no passado. Nós precisamos olhar para frente e não ficar presos no passado.
e que nós deveríamos agir da seguinte forma: os erros, as lembranças negativas dessas situações que nós provocamos, enfim, deveriam ser jogadas no rio do esquecimento, como uma madeira podre que se joga para ir embora. Que nós deveríamos nos auto-perdoar, entendendo que erramos e nos dar uma nova oportunidade para continuar, refazer, entendendo que a vida, ou seja, Deus, vai nos encaminhar às oportunidades de reabilitação. Muitas vezes o reencontro com aquela pessoa que a gente feriu, se não nessa reencarnação, numa próxima. Com quem às vezes a gente vai ter alguma dificuldade, não vai confiar em nós, aquela pessoa, porque esqueceu do passado, mas o sentimento volta na presença daquele com quem a gente teve dificuldades. É alguém que nos testa a paciência, que não concorda conosco, é a vida encaminhando aquela pessoa com quem nós precisamos nos reconciliar, devolver em bem, em compreensão, quem sabe aquilo que no passado a gente fez mal, difamou, prejudicou, traiu, feriu e agora está tendo a oportunidade de recomeçar. Então vamos aproveitar bem essa oportunidade. Quem sabe as dificuldades que nós estejamos vivendo hoje sejam aquelas oportunidades benditas que nós rogamos antes de reencarnar para recomeçar aquelas situações que ficaram pendentes no nosso passado. E Deus sempre vai nos oferecer novas oportunidades. Cada minuto é uma nova oportunidade. Cada dia é uma nova oportunidade de fazer diferente. Cada reencarnação é uma nova oportunidade. Nascemos de novo, esquecidos do passado, um corpo novo, bebês, completamente receptivos e acessíveis ao bem, à boa educação, aos bons valores morais que nós desejamos receber, às vezes não recebemos. Mas o local onde nós estamos colocados é aquele local que nós precisamos estar naquele momento. Então nós precisamos aproveitar bem as oportunidades, entendendo dessas situações. Às vezes a gente chega lá mais para o fim da vida, na meia-idade, na velhice, quando as paixões, as ilusões já estão diminuindo. A gente começa a olhar para dentro, olhar para o passado e percebe os erros, as coisas que não fez bem, as coisas que deixou passar, as coisas que não aproveitou, em família, com os filhos, no trabalho, enfim, às vezes a gente fica triste, angustiado e pensa, não dá mais tempo, não tem como voltar atrás e fazer de novo. Daí vem aquela frase atribuída ao Chico que diz, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, já não vai voltar para trás. Qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Se a gente olha para trás e vê que tem coisas que não conseguiu corrigir, mesmo assim a gente tem que se perdoar e tentar recomeçar. Se prepare agora para desencarnar, para uma nova reencarnação, que você vai ter oportunidade de fazer melhor aquilo que quem sabe hoje, nessa você não fez bem. Mas não fique se culpando. Invista em você mesmo. E a doutrina espírita nos ajuda tanto nisso, com os conhecimentos que nos dá, com essa visão diferente que nos dá da vida, da morte, que a morte não é o fim, e que a gente vai estar sempre tendo oportunidades de se reconstruir. Vamos pensar, imaginar que quando a gente vai chegar em casa, vamos sair aqui da palestra, tranquilos, recebemos atendimento espiritual, vamos chegar em casa, vai ter alguém lá na frente da nossa casa que vai nos dizer, você foi despejado, não pode mais entrar, essa casa agora não é mais sua. E vamos ser encaminhados lá para um outro lugar.
A gente ia estranhar, ia se sentir perdido. Isso vai acontecer com todos nós daqui a um tempo. Vai chegar um momento que nós vamos ser despejados do corpo, que é a nossa casa. Nós vamos ir para um outro lugar. No início a gente vai se sentir estranho, né? Aquela poltrona que eu gostava, a minha cama, que nem a gente nas férias às vezes vai para a praia, aluga um apartamento e sente aquele lugar estranho, porque não é a nossa casa, não é a nossa cama. A gente às vezes limpa tudo, enfim, para se sentir mais à vontade. Passa uns dias e aí a gente já vai achando que é o nosso lugar também. E assim muitas vezes vai acontecer com a gente, se a gente não se preparar para isso. No momento em que a gente desencarnar, a gente vai se sentir deslocado. A desencarnação é um recomeço também. Numa situação diferente, fora do corpo, fazendo análises e outros aprendizados. Depois nós vamos ter que voltar, habitar uma nova casa, um novo corpo, para recomeçar de novo. E fazer outros aprendizados, passar por provas que lá no mundo espiritual não é possível. Nós vamos vir aqui para os testes. Então vejamos que na nossa vida de espíritos imortais, nós estamos sempre recomeçando. Sempre tendo a oportunidade de fazer melhor, de aprender. Faz parte da vida. Então vamos nos acostumar com essa ideia já. Não vamos deixar para depois. Tem aquela frase de São Jerônimo que diz: passe a ser agora o que você quer ser daqui em diante. Comece agora. Se quer ser mais paciente, comece agora. Você quer ser mais compreensivo, comece agora. Não amanhã, não na próxima encarnação. Por quê? Se nós podemos começar agora, são valores que nós já vamos começar a conquistar ou a ampliar em nós. E para encerrarmos, encerrando com a mensagem de Josué, ele vai dizer: meus amigos, sejamos fortes, sejamos otimistas, sejamos confiantes, sejamos resilientes e determinados. Só assim recomeçaremos e poderemos continuar a buscar a felicidade possível na Terra. A espiritualidade é presença amiga e constante. Nós não estamos sozinhos, nós não estamos desamparados. Por isso, jamais o desespero, jamais a revolta ou o desânimo. Recomeçar é o primeiro passo de uma jornada exitosa. Recomeçar é demonstração de fé. Recomeçar é compromisso com a vida. Recomeçar é o que esperamos diante de qualquer aparente fracasso, que nada mais é do que um árduo aprendizado. Sempre ficam a experiência e o amadurecimento aos que recomeçam. E nessa nova fase, tudo tende à transformação e ao aperfeiçoamento. Recomecemos tantas vezes quantas forem necessárias. Recomecemos sempre. A reencarnação é a própria essência do recomeçar e é a base da lei do progresso. Que Jesus nos ampare nos nossos recomeços, nos dando humildade e muito trabalho, que é esse trabalho de renovação, de autotransformação e autoconfiança que nós vamos adquirir com a experiência de recomeçar. Muito obrigada pela atenção e que nós possamos recomeçar sempre.